dar mais uma vez as boas-vindas a todos. O nosso obrigado por estarem hoje aqui conosco e um especial agradecimento ao nosso convidado de hoje, ao professor Pedro Fevereiro, que eu conheço já de longa data e que admiro muito o seu trabalho, o seu percurso profissional, que tem sido de facto extraordinário. O Dr. Pedro Fevereiro é doutorado em Biologia Celular pela Universidade de Lisboa, também já foi bastonário da Ordem dos Biólogos e membro do Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida. Hoje, apesar de estar aqui como diretor executivo do Laboratório Colaborativo Innovplant Protect, ele é também professor auxiliar de congregação do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências de Lisboa. É também diretor do Laboratório de Biotecnologia de Células Vegetais do ITQB da Universidade Nova. É também membro do Conselho Diretivo do Programa Doutoral Internacional Plants for Life e preside ao Centro de Informação de Biotecnologia. O nosso enorme agradecimento por ter aceito este convite que nós lhe fizemos para apresentar hoje o Laboratório Colaborativo Colab Innovplant Protect, que de facto é para nós com um grande gosto que nós o recebemos aqui hoje. E é com isto que eu passo então a palavra ao professor Pedro Fevereiro. Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado, Liliana, pelas tuas palavras. Eu gostava de dizer que, apesar da Liliana me ter dito que eu tenho um percurso extraordinário, eu não o sinto assim. Eu sinto-me como uma pessoa que foi desenvolvendo a sua atividade profissional numa área científica e que naturalmente foi interagindo e desenvolvendo a sua atividade em várias perspectivas, não só científicas estritas, mas também sociais, políticas, se quiserem, e desenvolvendo, no fundo, fazendo o que qualquer cidadão faz. Muito obrigado também ao CEBAL por esta oportunidade. O CEBAL agradece-me, mas eu é que agradeço, no fundo, a oportunidade de divulgar aquilo que o Innovplant Protect, que é um laboratório colaborativo, pretende fazer. Para além disto, o que é que eu queria dizer antes de fazer a apresentação que tenho disponível? Gostava de vos dizer que eu sou uma pessoa relativamente informal e, portanto, mesmo se sentirem que durante a apresentação necessitam de me interromper, eu poderei eventualmente parar a meio. Portanto, não tenho qualquer questão relativamente a isso. E também dizer-vos que terei todo o gosto, aliás, geralmente tenho mais gosto em conversar com as pessoas do que fazer palestras propriamente ditas. Portanto, se não me interromperem a meio, mas depois quiserem conversar comigo sobre se eu não for suficientemente claro ou se tiverem outras questões que não forem abordadas pela apresentação, por favor, não hesitem em questionar-me ou fazer qualquer comentário relativamente a isso. Dito isto, vou então partilhar convosco a apresentação que preparei. Vamos lá ver se o faço de uma forma eficiente. Eu julgo que todos estarão a ver a apresentação agora. Claro, sim. A apresentação denomina-se Innovplant Protect, um dia com, claro que é o CEBAL que organiza. E o que é o Innovplant Protect Laboratório Colaborativo? É uma iniciativa privada sem fins lucrativos e o seu objetivo é desenvolver novas soluções biológicas para a proteção de plantas. Mais à frente explicarei porque que é este o objetivo desta instituição. A criação desta instituição foi coordenada pela Universidade Nova de Lisboa
e, em particular, dentro da universidade, sobretudo pelo ITQB. A professora Margarida Oliveira e eu passámos quase 2 anos a tentar estruturar e ajudar a estruturar esta instituição. A sede, como já foi dito pela Liliana, é em Elvas, no INIAV, na Estação de Melhoramento de Plantas. E teve o início realmente foi em janeiro de 2020, embora com o confinamento, que todos sabemos que se deu por volta de março. Depois só em maio é que retomámos efetivamente a atividade e temos mantido ativos com as restrições impostas pela pandemia. O que é suposto ser um laboratório colaborativo? E talvez começando por aqui para que se perceba um bocadinho como é que se desenvolveu esta instituição. Um laboratório colaborativo é uma instituição privada, resulta ou deverá resultar de uma colaboração entre instituições públicas e instituições privadas, que podem ser empresas, associações, municípios, outras entidades. É uma instituição dirigida para a inovação. E um bocadinho mais à frente tentarei dizer o que é que eu acho que é inovação para que se perceba esta afirmação. É uma instituição que se quer sustentável. Bem, sustentável é uma palavra que agora está na boca de toda a gente. Neste caso, sustentável quer dizer que é uma instituição que não deve fazer dívidas, por um lado, ou seja, que tem que garantir uma capacidade financeira que permita fazer face às suas necessidades, e tem uma perspectiva do ponto de vista de financiamento. Essa perspectiva é de que 1/3 do seu financiamento virá de fundos públicos, 1/3 do financiamento virá de fundos privados, ou seja, empresas, instituições privadas, e 1/3 virá de fundos próprios, ou seja, daquilo que o laboratório for capaz de vender, no fundo. Se calhar é a palavra mais simples para explicar o que é que são fundos próprios. Quais são os objetivos da criação dos Ecolabs em geral? Bem, a primeira era responder a desafios económicos, sociais e culturais que sejam orientados para a criação de valor. O que é que isto quer dizer de uma forma genérica? Quer dizer que, em muitos casos, os laboratórios colaborativos foram e são fundados em função de necessidades do tecido industrial, do tecido produtivo e direcionados para problemas que se encontrem nesses tecidos e que necessitem no fundo, necessitem de conhecimentos científicos para a sua solução. É claro que, se estamos a falar de empresas, estamos a falar, obviamente, da criação de valor e portanto, é nessa direção também que os Ecolabs devem funcionar. Os Ecolabs devem desenvolver inovação baseada na ciência. E o que é inovação neste contexto? Inovação é a produção o desenvolvimento de um produto ou de um serviço que seja protegido intelectualmente e que depois possa ser, no fundo, possa ser colocado no mercado. É isto o conceito de inovação aqui, não é simplesmente a ideia de que uma coisa nova, não é apenas isso, é de facto algo que seja comercializável e portanto, que crie valor para as empresas. Um outro objetivo seria facilitar fontes alternativas de financiamento, o acesso, garantir processos de internacionalização. Portanto, os laboratórios colaborativos têm a perspectiva de trabalhar não só a nível de
Portugal, neste caso, mas a nível internacional. Estimular o emprego científico qualificado. Como sabem, não é fácil atualmente para muitos, em muitas áreas científicas, as pessoas que adquirem um grau, encontrarem emprego, quer nos institutos de investigação ou nas universidades, quer também nas empresas, e, portanto, esta criação destes collabs permite, de alguma forma, criar emprego para estas pessoas, e quando se diz qualificado, estamos a falar de licenciados, mestres e doutores. Ligar a regiões de baixa densidade populacional, isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer claramente que estas instituições deveriam ou devem estar instaladas fora do litoral e fora das grandes cidades. E, desculpem, o que aconteceu? Aconteceu aqui... desculpem. E devem realizar atividades de inovação e desenvolvimento que potenciem o reforço de sinergias entre instituições do ensino superior e de investigação com os diferentes parceiros sociais e económicos. E isto deve ser feito a nível regional, nacional e internacional. Portanto, supostamente, são estes objetivos genéricos dos collabs. Por que é que decidimos, em conjunto, constituir este collab? Bem, existe uma série de pressupostos que foram definidos. O primeiro é que quem está sobretudo ligado à produção agrícola sabe que, por mais que tenhamos cuidado, algo sempre se perde para as pragas e doenças, e a nível mundial este algo pode atingir cerca de 40% da produção agrícola global, o que é muito, tendo em conta as necessidades cada vez maiores de produção de alimento, mas também de outras matérias-primas que a agricultura tem que produzir. O segundo aspecto é que os princípios ativos dos pesticidas tradicionais estão a ser descontinuados, e muitas vezes sem que existam alternativas eficientes atuais no mercado. Esta desativação é sobretudo evidente no seio da União Europeia, e sobretudo os países do Sul são aqueles que se sentem mais preocupados e também mais atingidos pela falta de soluções. Outro aspecto relevante é que as alterações climáticas estão a aumentar o risco da emergência de novas pragas e doenças. No território português, isso é já evidente. Existem várias doenças e pragas de quarentena, e algumas bastante preocupantes, que resultam, em parte, pelo menos, do aumento da temperatura média anual e também das deslocações das matérias-primas e dos produtos agrícolas de um local do planeta para o outro. As novas soluções têm que ser mais sustentáveis do que aquelas que tínhamos tradicionalmente, ou seja, menos agressivas para o meio ambiente, mas também para os outros organismos vivos. E, finalmente, as culturas em clima mediterrâneo são das mais ameaçadas e com menos soluções. O arco mediterrâneo é um ambiente relativamente vulnerável, quer do ponto de vista das alterações climáticas, mas também quer do ponto de vista de aparecimento de novas pragas e doenças. Portanto, este foi o conjunto, diria, eventualmente haverá mais um ou outro aspecto que nos levou a constituir este collab, mas este é o conjunto de premissas.
Para constituir este collab, o que é que foi feito? Bem, foram associadas diversas instituições e têm aí presentes as instituições que fazem atualmente, que foram fundadoras deste collab. A Universidade Nova de Lisboa, que foi, como já vos disse, que foi a coordenadora desta iniciativa, da criação da instituição, e dentro da Universidade Nova várias unidades, tem a TQ, o TQB, a Faculdade de Ciência e Tecnologia, a nova IMS e a nova School of Business and Economics. Para além disso, o INIAV, que julgo que não será necessário nenhuma introdução, a Câmara Municipal de Elvas, as duas empresas, os dois braços ibéricos da Bayer e da Singenta, a Fertiprado, que também julgo que toda a gente, todos sabem o que é, uma pequena média empresa de produção de sementes. Depois, uma associação interprofissional, a Casa do Arroz, 3 associações de produtores, a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo, a Associação Nacional de Produtores de Cereais, Oleaginosas e Proteaginosas e a Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutos e Hortícolas, o CEBAL e finalmente a Universidade de Évora. Portanto, foram estas as instituições que se juntaram para criar este laboratório colaborativo e todas elas contribuem para que o laboratório se desenvolva. Desculpem, eu ando sempre ao contrário. Como é que está estruturado o laboratório colaborativo? Bem, nós temos no fundo, uma Assembleia Geral, que é constituída pelos 12 associados. Depois temos um Conselho Executivo ou Administrativo, um Conselho de Administração, se quiserem, que é constituído por 7 dos 12 associados, ao qual estão ligados um auditor e um conselho, desculpem, agora advisory não me está a sair a palavra. Um conselho consultivo, que tem 15 membros. Estas três estruturas estão ligadas ao CEO, que faz a gestão e a coordenação e a coordenação de investigação. Temos um responsável por uma área de comunicação e depois uma área de administração, finanças e gestão de projetos. E, finalmente, 5 departamentos, um de novos biopesticidas, que se dedica a desenvolver novas variedades vegetais, um departamento de formulações e matrizes, um departamento de diagnóstico diagnóstico de novas pragas e doenças e um de gestão de dados, gestão e análise de dados. Como é que esta estrutura foi financiada? Foi financiada com um total de 8,27 milhões de euros, como vocês têm aí, sendo repartido da forma que vem aí, os fundos regionais 2,8, o Fundo Social Europeu 2,8 também milhões de euros, a Fundação para a Ciência e Tecnologia €500 mil, a Segurança Social €500 mil e os sócios com 1,5 milhões de euros, sendo que muito deste investimento é feito não em dinheiro, mas em diversos aspectos da instalação do laboratório. Este dinheiro não está obviamente todo disponível de uma só vez, todo este dinheiro é repartido por 3 anos e é um dos aspectos que
que condiciona, obviamente, a gestão da tesouraria do laboratório colaborativo. Quais são os produtos que pretendemos desenvolver? Nós pretendemos desenvolver novos biopesticidas. Estes biopesticidas são baseados em moléculas biológicas e o tipo de moléculas biológicas são oligopéptidos, ou seja, pequenas proteínas ou pequenos RNAs, que nós genericamente chamamos de RNAs de interferência. Já tentarei, no próximo slide, dizer um bocadinho mais sobre isto. Estes novos biopesticidas poderão ser produzidos por micro-organismos que são geralmente reconhecidos como seguros. Um exemplo de um organismo deste, para terem uma noção, é, por exemplo, as bactérias que são utilizadas na produção de iogurtes. Mas existem outras bactérias, inclusive bactérias associadas às plantas, que são reconhecidas como seguras, ou provenientes do fitomicrobioma, ou seja, micro-organismos que vivem em consociação ou no interior das próprias plantas e que muitas vezes até são benéficos para essas próprias plantas. Estes novos biopesticidas, nós queremos fornecê-los, entregá-los às plantas através de formulações diversas e aquilo que nós pretendemos desenvolver são novas fórmulas baseadas em micro ou nanopartículas biocompatíveis. Nanopartículas quer dizer partículas que têm uma dimensão nanométrica, ou seja, são constituídas por um conjunto relativamente pequeno de átomos aos quais se podem associar, então, estas pequenas proteínas ou estes RNAs de interferência, permitindo estabilizar estas moléculas no meio ambiente e garantindo a sua funcionalidade. O que é que queremos fazer mais? Desculpem. Queremos desenvolver novas variedades de plantas. Claro que plantas são plantas das espécies que são cultivadas e temos duas perspectivas. Ou através de uma seleção assistida por marcadores moleculares ou através da edição de genoma. Que tecnologias, de que é que estamos a falar, sobretudo para as pessoas que têm menos contacto com a ciência? Bem, no caso dos pequenos péptidos, o que nós queremos é desenvolver estas moléculas de forma a que elas bloqueiem a atividade de agentes, de proteínas que são fundamentais para que um determinado organismo interatue com uma planta e se torne patogénico por isso. Portanto, se esta estrutura cinzenta que têm aqui à vossa frente for uma proteína, e se for uma proteína que seja capaz de induzir a patogenicidade do organismo com que estamos a trabalhar, a nossa finalidade é desenvolver um pequeno péptido, e esta estrutura azulada que tem aqui pode ser uma visão desse pequeno péptido, de tal forma que esse péptido se ligue à proteína e impeça com que ela cumpra a sua função. Existem diferentes metodologias para conseguir descobrir estes pequenos péptidos e nós no fundo, utilizar essas metodologias para descobrir, para bloquear estas funcionalidades. Como é que nós descobrimos quais são as proteínas que têm essa funcionalidade nos organismos patogénicos? Bem, atualmente nós temos acesso à sequência genómica no fundo, à sequência de DNA destes organismos e a partir daí existem já muitos estudos que reconhecem quais são
as proteínas que são codificadas por esses genomas que são efetoras da patogenicidade, para utilizar a palavra mais correta, e, portanto, a partir daí nós conseguimos desenhar estes péptidos capazes de bloquear a funcionalidade dessas proteínas. O que é que outra das tecnologias que vamos utilizar é, no fundo, utilizar pequenos RNAs que existem, muitos deles existem na própria natureza, mas que podem ser também desenhados de forma a bloquear, no fundo, em vez de bloquearmos a função da própria proteína, o que vamos bloquear é a capacidade das células dos micro-organismos, de produzirem estas proteínas. E vamos fazer isso utilizando um pequeno RNA de cadeia dupla, que depois o próprio micro-organismo transforma num RNA de cadeia simples, que se liga a uma molécula, que é um RNA mensageiro, impedindo com que depois a maquinaria celular, no fundo, seja capaz de ler o código deste RNA mensageiro e, portanto, não seja capaz de produzir uma determinada proteína. Portanto, são duas tecnologias que têm a mesma finalidade, globalmente, que é bloquear a função de patogenicidade, mas que são alternativas, se quiser. Em termos de produção de novas variedades, o que é que nós queremos usufruir? Queremos usufruir de uma tecnologia que está a ser desenvolvida, que já está bastante avançada e que genericamente se chama de edição do genoma. Basicamente, nós temos uma proteína, que é no fundo, esta estrutura azul que aqui se vê. Essa proteína tem a capacidade de criar, de quebrar o DNA, quebrar as duas moléculas de DNA, e aquilo que se descobriu é que é possível adicionar a esta proteína uma sequência, que é esta que está aqui a roxo, que é capaz de direcionar esta proteína para um local específico do DNA, para uma sequência específica do DNA. Portanto, nós temos aqui uma ferramenta que direciona uma proteína que quebra o DNA num local específico, desde que a ela esteja associada uma sequência que é esta sequência de RNA, se quiser. O que é que nós podemos fazer com isto? Nós podemos criar mutações pontuais ou de muito pequenas sequências num gene que está, por exemplo, que facilita, por exemplo, o desenvolvimento de uma doença numa planta. Ou seja, eu posso identificar numa planta um ou mais genes que estão associados à facilitação do desenvolvimento de uma doença por um micro-organismo patogénico específico e mutar esse gene, utilizando esta ferramenta, de forma a que ele não se expresse, que não se expressem as proteínas que são codificadas por esse gene e, portanto, impedir de alguma forma ou reduzir o impacto do organismo patogénico nessa planta em particular. Finalmente, o que é que nós vamos também desenvolver? Vamos desenvolver, no fundo, marcadores moleculares que permitam facilitar a identificação de quais são os descendentes de um determinado cruzamento que contenham, no fundo, os marcadores que estão associados à resistência a uma determinada praga ou doença. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um cruzamento, esta primeira linha, o cor laranja ou vermelho, corresponde a um pai que tem uma marca, uma porção de DNA que está associada à resistência a uma doença, e queremos transferir isso para uma variedade
que é sensível, que não tem esta capacidade de resistir à doença. Tipicamente ou tradicionalmente o que se faz é um cruzamento entre as duas variedades e depois tem que se, no fundo, observar, tipicamente no campo, as descendências e verificar quais é que apresentam a característica. E isso é um trabalho relativamente demoroso e, sobretudo, caro também. O que é que nós podemos fazer? Se tivermos a capacidade de perceber a presença destas marcas, que estão aqui com uma estrela nas plantas, nós podemos selecioná-las utilizando biologia molecular e, antes de ir para o campo, decidir quais são os descendentes que vale a pena analisar. Portanto, escusamos, por um lado, retiramos uma série de material que não contém a capacidade de resistir à doença, e, por outro lado, podemos identificar também desses descendentes qual é que tem a menor quantidade de material genético do pai que está a oferecer a resistência, mas que não tem muito interesse do ponto de vista comercial, do ponto de vista de características agronómicas que pretendemos manter na variedade que queremos melhorar. Portanto, estes são, não quero também aprofundar demasiado isto, mas poderemos depois falar, se for necessário, mas são estas, genericamente, algumas das tecnologias que vamos utilizar no laboratório colaborativo. Vamos também, porque, enfim, aquilo que vai ficar instalado em termos de competências no laboratório colaborativo permite também pensar em desenvolver alguns serviços esses que poderão ser úteis para, obviamente, para os produtores, para a agricultura em geral. Que tipo de serviços? Os serviços que nós pretendemos fazer é a identificação e diagnóstico molecular de pragas e doenças, a caracterização de matrizes usando, no fundo, técnicas de espectrometria de infravermelho. Isto permite, por exemplo, para ter uma ideia, permite, por exemplo, seguir o amadurecimento das azeitonas ao longo do tempo e, portanto, permitir, por exemplo, saber qual é a melhor altura para fazer a sua colheita. Não é algo de novo, já se está a fazer, mas nós teremos capacidade também para fornecer este serviço. Podemos fazer outra coisa, que é fazer certificação molecular de variedades vegetais. Para que é que isto serve? Serve, por exemplo, para garantir que uma determinada variedade que é vendida, corresponde às características que efetivamente se estão a vender e que as pessoas não estão a ser enganadas, porque muitas vezes o que se vende é uma semente ou então uma planta juvenil que não apresenta ainda as características da planta adulta. O que é que vamos também desenvolver? Vamos desenvolver metodologias digitais para monitorizar pragas e doenças e vamos também desenvolver modelos de previsão da disseminação de pragas e doenças com base em dados de detecção remota. E ainda vamos desenvolver modelos de risco para pragas e doenças emergentes. Qual é, em termos de no fundo, o conjunto de pessoas que serão contratadas, algumas já estão contratadas, mas outras serão contratadas até janeiro, portanto estamos neste momento ativamente a contratar pessoas ainda. É esta a estrutura do laboratório colaborativo, um diretor executivo, 5 investigadores séniores com doutoramento, 5 investigadores júniores com doutoramento, 14 mestres, 6 licenciados, 4 técnicos de laboratório, um gestor de projeto, um gestor de comunicação e 2 técnicos administrativos.
quais são as competências-chave destas pessoas? Bem, uma parte importante é aspectos relacionados com a biologia molecular de plantas, fungos e bactérias patogénicos e pragas. Porquê? Porque nós baseamos-nos sobretudo no conhecimento do genoma destes organismos para depois desenvolvermos as soluções. Não quer dizer que seja só isso. Obviamente que tem competências na área da biotecnologia em geral, do melhoramento molecular, da bioinformática e da bioestatística, da nano e microtecnologia, nos sistemas de informação geográfica e na inteligência artificial, e na gestão e análise de dados digitais e na gestão de projetos. Portanto, este conjunto de investigadores e de técnicos terão todas estas capacidades que, obviamente, vamos pôr, no fundo, ao dispor, vamos, no fundo, por um lado, utilizar para solucionar problemas concretos, mas também para desenvolver os serviços que vos falei há pouco. Desculpem. Qual é a nossa agenda de momento? De momento estivemos a desenvolver 4 ou 5 projetos e um deles é desenvolver um biopesticida para controlar a Xylella in planta. In planta também devia estar em itálico. Basicamente, a nossa ideia é encontrarmos uma solução a partir da qual nós possamos injetar as plantas com uma molécula, ou um conjunto de moléculas, ou com um micro-organismo que permita evitar o desenvolvimento da Xylella já no interior da planta. Eu não sei se tem... para quem não sabe o que é a Xylella fastidiosa, é uma bactéria que produz uma doença que corresponde, no fundo, a doença faz com que a planta seque. É como se fosse uma planta sujeita à secura extrema. E isto porquê? Porque esta bactéria desenvolve-se nos vasos condutores das plantas, bloqueando, no fundo, a circulação da seiva na planta, em particular a seiva bruta, aquela que vem das raízes e que vai para toda a planta, e portanto, no fundo, matando a planta por dentro. Não existe atualmente nenhuma solução para esta doença e nós estamos convencidos que temos uma forma para o fazer. Segundo, queremos desenvolver, e estamos já a começar a desenvolver, uma estratégia molecular para o controle da estenfiliose na pera-rocha. A estenfiliose é uma das doenças que produz aquilo que se chama comumente o pedrado na pera-rocha e, infelizmente, em Portugal não está devidamente controlada, apesar de vários esforços que têm sido feitos. E, portanto, nós desenvolvemos uma estratégia para tentar controlar esta doença. Queremos identificar alelos. Alelos são variações de genes no trigo para pão que comportem resistência à ferrugem amarela. Existe atualmente uma raça muito agressiva, uma raça relativamente nova e agressiva, que está presente em Portugal e que é difícil de controlar e necessita, e geralmente aquilo que os agricultores fazem é tratamentos preventivos bastante agressivos, com fungicidas, mas nós queremos tentar encontrar e mobilizar de algumas variedades resistentes, mas não interessantes do ponto de vista agrícola. Queremos identificar os alelos que permitem resistir a esta raça e mobilizá-los para as variedades desejadas, em particular variedades utilizadas em Portugal. E depois, o que é que queremos fazer mais? Desenvolver ferramentas de sistemas de informação geográfica para ajudar a tomada de decisão pública e privada para controlar pragas e doenças.
e desenvolver um sistema de detecção precoce. Neste caso, estamos a pensar na Phytophthora cinnamomi, portanto, no declínio súbito do sobreiro e da azinheira, para também tentar perceber, no fundo, tentar identificar as regiões ou os locais onde se começam a desenvolver onde se estão a desenvolver esta doença e, de alguma forma, tentar controlá-la posteriormente. Como é que, em termos de atuação, o que é que nós queremos, assim, mais genericamente? Basicamente, a nossa ideia é partirmos de um problema e orientar os nossos esforços para resolver esse problema. Portanto, a nossa finalidade não é propriamente fazer investigação fundamental, mas é, a partir de um problema que identificamos e que consideramos, com os nossos parceiros, obviamente, que consideramos que deve ser resolvido, encontrar na ciência que já existe formas de o resolver. Quando tivermos uma solução que consideremos razoável, e essa solução que chamamos razoável é termos uma prova de conceito de que a nossa solução é funcional, queremos protegê-la através de propriedade intelectual e depois a implementação dessa solução, em princípio, deixaremos a parceiros industriais. Ou seja, não seremos nós, à partida, que iremos desenvolver o processo de colocar a solução no mercado, mas iremos, no fundo, negociar esta propriedade intelectual com instituições, com empresas que queiram desenvolver o produto até chegar ao mercado. Desculpem. O que é que está a acontecer? Esta nossa atividade, como vos disse, não é nas primeiras fases de desenvolvimento do conhecimento, mas é em fases posteriores. Isto TRL quer dizer nível de desenvolvimento tecnológico, de prontidão tecnológica, é o que quer dizer este TRL. E, portanto, nós queremos trabalhar a este nível, ou seja, queremos trabalhar a um nível em que conseguimos demonstrar que as nossas soluções são funcionais, não é? De forma a que depois a indústria, e portanto isto feito numa forma colaborativa entre a investigação, as empresas, os produtores, de forma que depois a indústria pegue nessa solução e a leve para o mercado. É esta a nossa ideia, se quiserem, ideia de negócio. Onde é que nós estamos situados fisicamente? Como vos disse, estamos situados na Estação de Melhoramento de Plantas de Elvas e o que vai acontecer, porque ainda está para começar, mas está para começar muito em breve, uma reestruturação total da parte frontal do edifício da Estação de Melhoramento. Quem conhece, esta é a porta de entrada, esta aqui na parte de baixo, eu não sei se estão a ver a minha seta, mas isto é aqui assim, a meio, na parte de baixo, é a entrada do edifício e, portanto, o Inove Plant Protect ficará sediado nesse resto de chão, de ambos os lados da entrada, em que teremos laboratórios que são laboratórios que nós chamamos úmidos, portanto serão mesmo laboratórios de Química e de Biologia. Do lado direito ficará mais a parte administrativa e uma sala de servidores e de armazenadores de memória. E depois teremos, obviamente, escritórios, uma sala de lavagem, uma sala de economato e portanto, mas toda esta estrutura será modernizada e preenchida com equipamento atual para que se possa realizar os trabalhos que estamos a pensar realizar.
Em termos de equipamentos, o que é que nós teremos? Isto é uma lista dos equipamentos mais importantes. Tem aqui já fotografias estes equipamentos, já estão, alguns deles já estão no INEAV, em salas provisórias nesta fase, e vocês podem ver, por exemplo, à direita em baixo temos um sequenciador de ácidos nucleicos, um bocadinho à esquerda desta fotografia tem um aparelho para purificação de proteínas, para podermos purificar os nossos péptidos e as nossas proteínas, e aqui uma sala mais genérica onde tem ao fundo tem o aparelho de infravermelhos, de o VTIR, uma ultracentrífuga de bancada e aqui uma bancada de fluxo laminar. Portanto, em princípio, nós estamos a prever, neste momento alguns destes aparelhos já estão a funcionar, mas a realidade é que eles terão que ser transferidos depois para as instalações finais. E dito isto, que acho que, não sei se demorei demasiado tempo, não estou a contar o tempo, mas quero agradecer a vossa atenção, espero que tenha sido explícito e quero deixar-vos com algumas das pessoas, não são todos, isto era apenas um grupo reduzido que estava nesse dia trabalhar diretamente nas nossas instalações, mas pronto, para que vejam as caras, para que não sejam só números, que sejam pessoas aquilo que nós temos connosco. Muito obrigado pela vossa atenção.